Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. A exposição de hoje tem o título de Vida, um planejamento divino, e está a cargo da nossa irmã Georgina Valente, da Sociedade Espírita Amigos de Maria e Bezerra. Boa noite, amigos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade nos intua, para que possamos, nesta tarde, quase noite, refletir sobre a vida e seu planejamento divino. Toda vida tem valor. E muitas vezes nós vivemos sem nos dar conta de quanto nós fomos planejados, que esse planejamento representa algo divino. Então, estas reflexões que nós convidamos a todos, encarnados e desencarnados que aqui estão, aqueles que nos acompanham também pela internet, que possamos todos buscar estas reflexões, onde Kardec nos fala, que é uma frase atribuída a Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, esse conceito que Kardec nos traz, de sobrevivência e imortalidade do espírito, ele foi pensado em todas as épocas da humanidade. Então, essas temáticas sobre a continuidade da vida após o sepulcro, após a morte do corpo físico, sempre esteve presente na mente dos homens encarnados. Então, esse entendimento da alma, da reencarnação, sempre esteve inserido nas nossas consciências como algo intuitivo. Mesmo que muitos de nós dissemos para nós mesmos: eu só acredito vendo, só se me provarem, só se eu enxergar aqui o espírito, só se alguém vier e me dizer que está vivo, né? Quantas frases a gente escuta que falam sobre essa temática desta forma. Mas, nós falando em formação, em planejamento divino, nós vamos encontrar lá no livro A Caminho da Luz, que o Jesus e as suas legiões de trabalhadores divinos lançou o escopo da sua misericórdia sobre um bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do Sol. Então, do Sol desprendeu-se uma forma incandescente. E lá, nessa forma geológica, o orbe terreno foi talhado pelo contributo de Jesus e seus trabalhadores divinos. Então, ali organizou o cenário da vida, no resfriamento natural que se operou, como nós conhecemos, dos bancos escolares, da ciência. Organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável para os seres do porvir, daquela rocha incandescente. Antecipando-se, então, ao nascimento no mundo, no curso dos milênios, estabeleceu os grandes centros de força da atmosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária. Tudo sobre um planejamento divino. Então, nós viemos do mineral, do vegetal, do animal ao hominal.
um programa espiritual para a humanidade terrestre. Eu achei tão lindo esse cachorrinho com uma cenoura na boca, que mostra ali já o reino animal com o vegetal se posicionando no reino animal, esse reino que nos extasia pela beleza, pelo conforto que os animais nos dão. E passamos então ao hominal, aos homens. Mas antes de se unir ao corpo, durante essa caminhada evolutiva, a alma, o espírito, o ser inteligente do universo, povoa o mundo invisível e reveste temporariamente esse corpo carnal que vai se esclarecendo, vai se purificando ao longo das existências corporais. Então nós nascemos homens ou mulheres em todas as classes sociais para saber e aprender como nós nos sentimos nas diferentes circunstâncias deste planejamento divino. Então, presente desde a pré-história, os homens trazem esse senso de imortalidade. A gente sabe que os homens pré-históricos sepultavam os mortos com os seus bens que eles mais gostavam, porque certamente iriam precisar lá do outro lado acordar com aquilo que eles mais gostavam. Então, certamente, para eles, a morte já deixava de existir. Entre os chineses, o culto aos antepassados, a imortalidade da alma, Sócrates, Platão, Pitágoras, outros filósofos nos trouxeram a excelência deste conceito, que a morte do corpo representa um acordar logo adiante sobre o espírito, num planejamento divino, mostrando-nos que a morte do corpo não representa extinguir da vida. Os hindus, os babilônios, os egípcios. Mas vamos buscar Jesus, que presidiu a formação da Terra e que veio aqui no nosso orbe terrestre pessoalmente para ser o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, ensinando-nos como seguir nessa etapa de caminhada evolutiva, seguindo-o através dos passos que ele nos deu, dos seus ensinamentos. Lá na última ceia, pouco antes da crucificação, Jesus anuncia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mais uma vez, ele reafirma: desde agora o conheceis e ouvistes. Então, ao longo da sua caminhada, nós, os homens da época, e nós entendendo esse posicionamento, e lá, se nós tivéssemos, sabe, conhecendo Jesus e o caminho a seguir. Ainda quando ele está saindo, Tomé rapidamente chega: mestre, por favor, para onde eles vão te levar? Como nós vamos te encontrar? Jesus se volta para Tomé e diz novamente: Tomé, siga os meus passos e vais encontrar o caminho, porque eu sou a verdade da vida. Melhor professor, melhor mestre nós não tivemos. Ele foi o maior de todos, Jesus. Muitos são os caminhos, diferentes formas e escolhas nós seguimos. Se nós vemos os caminhos acidentados com pedregulhos, nós fazemos uma seleção. Por onde seguir? Pela direita, pela esquerda? Pulo o obstáculo?
todos percorremos caminhos diferentes, porque diferentes são as nossas provas e diferentes são as nossas expiações. No contexto onde nós nos encontramos pela semelhança de espíritos imperfeitos que somos, e nós nos identificamos enquanto planeta Terra pelas mesmas necessidades evolutivas, então as nossas provas são razoavelmente semelhantes, porque todos trazemos as mesmas necessidades de evoluir, buscando nos abster da maior chaga que nós trazemos, o orgulho e o egoísmo. Isso nos assemelha quase a todos nós. É claro que se destacam alguns que já venceram essa caminhada e são humildes e não são egoístas. E nós os distinguimos pela forma como eles agem, como eles pensam, porque eles saltam aos olhos, eles mostram que são espíritos que já venceram a si mesmos. E estão aqui muitos a nos ensinar também como seguir Jesus. Portanto, a nossa vida é um caminhar, desde a hora que nós acordamos. Agora, cada um escolhe o seu caminho. Deus nos oportuniza esse caminhar, mas nós temos o livre-arbítrio. Cada um busca a felicidade de formas diferentes, de modos diferentes, diante da nossa proposta de avaliação. Muitos olham para trás, para os filhos e irmãos, e se escandalizam, mas por que eles não pensam como eu? Porque somos totalmente diferentes, visões diferentes. O que nos alegra e nos torna felizes, nem sempre contenta o outro. E nós precisamos conviver com as diferenças, buscando caminhos, passos certos, diante daquilo que consideramos ser o exemplo de Jesus. No livro Pão Nosso, fala-nos, segundo a carne, que é a carta de Paulo aos Romanos, versículo 8 a 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas afinal, nós não somos imortais? Aí Paulo de Tarso nos fala, se nós vivermos segundo a carne, vamos morrer. Que morte é essa que Paulo fala aos romanos? Então Emmanuel começa a refletir em cima do que é viver segundo a carne, dentro deste planejamento divino que é a nossa vida. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Quem vive segundo a materialidade, as coisas efêmeras, quem valoriza aquilo que passa, a vida é vazia, sem objetivo. Vive por viver, segundo a carne. Em todos os momentos, aqueles que vivem segundo a carne, ser-lhe-á a limitação, ser-lhe-á fantasma incessante. Estão totalmente limitados e vazios, porque tudo termina no túmulo. Vive segundo a carne. Morreu, terminou. Cérebro esmagado pelas emoções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo.
Sim, nada existe. Por que eu tenho que me esforçar por algo se eu vou morrer logo ali? Tudo termina. Por que eu vou perdoar, amar os inimigos? Por que eu vou amar o próximo como a si mesmo? Por que eu tenho que cuidar do corpo e do espírito? Se o espírito não existe, eu vou esbanjar o corpo e a saúde da forma que eu quiser, porque eu vou morrer e acabar com tudo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar, concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. Realmente é uma comédia. A vida seria se nós vivêssemos segundo a carne. No sofrimento, identifica uma causa adequada ao desespero. Olha só, se eu vivo segundo a carne, se nós temos uma mãe que muito amamos, um filho querido que desencarna. Muito obrigada. O filho amado que desencarna. O sofrimento cai com todo o peso, porque eu não identifico naquela morte do corpo o início de uma outra vida, um reencontro possível logo ali na espiritualidade. Quem vive segundo a carne desespera-se, sofre. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. O que eu vou fazer? Revolta-se. Para quem vive segundo a carne, ai dele, todavia a hora renovadora soará sempre. E se fugiu, a atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento. O sofrimento representa para todos nós um exercício para as nossas almas, para a nossa fé, um exercício por onde estamos caminhando, onde andamos, que significou a passagem de Jesus como exemplo, como verdade, como vida. Quem vive segundo a carne se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar? Livro Pão Nosso segundo a Carne. É ótima essa lição para a nossa reflexão. Mas Emmanuel ainda nos fala no Vinha de Luz: cristãos, aproveite o caminho do Senhor. Aqui Emmanuel abre-nos então um leque de percepção para o nosso caminhar, para a nossa estrada, para alcançar a legítima prosperidade espiritual, a nossa ascensão na caminhada espiritual, para que não venhamos a estagnar voluntariamente. Queremos nos dirigir neste momento às famílias sobre a realidade que estamos enfrentando neste mês que dedicamos ao suicídio, a proposta de seguir na linha da imortalidade da alma, no projeto divino, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Vamos refletir sobre esta realidade. Famílias. Um agravante, estudando sobre o suicídio, porque nós vamos lendo artigos. E nós fomos buscar um artigo que a Marta, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, escreveu.
sobre o suicídio e do alto índice de suicidas, crianças e adolescentes. Sueli Caldas Schubert nos fala de crianças que com 3 anos buscavam o suicídio num processo obsessivo. Então é hora de nós pensarmos enquanto família, porque jovens, apenas contando com poucos anos de experiência reencarnatória, são conduzidos ao suicídio por maneiras diversas, e cada vez aumenta mais o índice, tais como conflitos familiares, fragilidade da estrutura moral própria do espírito, dependência de substâncias químicas que conduzem ao vício e ao processo obsessivo. Os conflitos familiares destacam-se em relação às demais causas. Os contínuos choques dos embates domésticos entre cônjuges e filhos produzem impactos de monta nas estruturas psíquicas dos envolvidos. Então, hoje, as famílias procuram as fugas espetaculares nos celulares, cada um num quarto, porque é impossível conversar, impossível aceitar as diferenças, impossível unir os mesmos propósitos em relação à vida neste planejamento em que nós fomos colocados para crescer e buscar a superação de nós próprios. Então, as relações familiares, muitas vezes no abandono, não consigo conversar com meu filho, com a filha, ou então a superproteção, ou o desleixo, ou daqui ele não sai, daqui ela não sai. Como se isso oferecesse equilíbrio, porque nunca sabemos como agir enquanto pais. Hoje, não se permite as agressões físicas nas famílias e nas crianças. Tem amigas que dizem, se tu me bater, eu vou contar para o conselho tutelar. Se tu fizer isso, eu ligo para chamar. Não pode bater nas crianças. Certamente. Existe ato mais covarde do que um adulto com 80, 100 quilos bater numa criança de 5, 2, 3 anos? Que atitude é essa? Onde os argumentos deixam de existir. Mas o que nós vemos, que diagnóstico nós vemos nas famílias? Os açoites psicológicos que deixam marcas registradas para uma vida inteira e várias encarnações. Então, meus amigos, frente a esta realidade que assusta e fere, vamos encontrar jovens que procuram abrigo nos falsos refúgios da tristeza e da amargura. Buscam nesses meios a forma de neutralizar os açoites psicológicos que começam desde a hora que ele acorda até a hora que eles vão dormir. Tu não aprende, porque tu não saiu ao meu irmão, a mim que sou inteligente. Por que eu tenho que repetir 1000 vezes? Lava as mãos. Olha o jeito que tu estás comendo, tu derruba o prato, tu derruba o copo. Exigimos maturidade que as crianças não estão prontas para mostrar. E nós exigimos, quando nós próprios deveríamos ter esse alto índice para nós
mesmo frente a seguir os exemplos de Jesus, no amar ao próximo como a si mesmo, que começa ali no nosso lar, ao nosso lado, com o filho, com o irmão, com o esposo, com a esposa. Mas enquanto adultos, como enfrentamos esses desafios? Saímos da família, crianças, adolescentes, que procuram a saída para esses açoites psicológicos. Vamos para os adultos. Afinal, estamos falando do planejamento divino para as nossas consciências, para nós que precisamos crescer e evoluir, ser feliz. Como nós enfrentamos os nossos desafios, meus amigos? Não posso, nunca fui feliz, mas só acontece comigo. Ninguém me ama. E essas vozes que vêm na nossa consciência, espíritos infelizes se acoplam quando eu dou força para estes sentimentos. Ninguém me ama, mas eu posso amar. O amor não vem de lá, vem daqui para lá. Exercite. Esse aqui é o desafio maior. Por que eu quero receber amor se eu não dou, se não sai daqui para o outro? Será que as provas só acontecem conosco? Será que neste mundo inteiro ninguém sofre? Agora, com essas queimadas, depois que o Rio Grande do Sul passou por essa catástrofe de inundação, agora o Brasil sofre com as queimadas. Temos amigos dos grupos de Evangelho Redivivo que moram lá pertinho e que diz que não consegue enxergar o outro lado da rua. O outro lado da rua. A casa dormindo, cheirando fumaça, tudo. Ir para onde? Buscar auxílio aonde? Como fugir dessa realidade? Não acontece só conosco. As provas estão em todo mundo nesse desafio maior que é estar no mundo de provas e expiações. E cada lugar apresenta o seu contexto de sofrimento. A escravidão nas minas, a fome que graça, as aldeias indígenas, os presidiários, as casas de detenção, onde graça sim, amigos, irmãos, era assim que nós deveríamos ter sentimentos para aqueles desconhecidos, ou se são amigos ou conhecidos, praticaram crimes, mas caridade para com os criminosos. Lá, o cárcere é pior pela serviciação, pelo sofrimento. Tenhamos piedade da dor que graça no mundo. Então não só acontece comigo. Nós estamos num mundo de transição, onde impera o sofrimento e a dor. Mas vamos modificar esta realidade, meus amigos. O suicídio não é a solução. Nós fazemos parte de um planejamento divino. Fugir da vida pelo sofrimento é como se eu buscasse um sofrimento maior logo ali. Porque nós vamos duplicar, triplicar a dor que hoje me fez sair da vida.
Porque nós acordamos logo ali vendo os amigos, os irmãos, sofrendo pela nossa partida. O problema vai continuar existindo, as dores maiores. Esse planejamento divino, o valor da vida que nós damos é aquilo que nós atribuímos a ela. Então, como nos comportarmos perante a vida, está na Revista Internacional do Espiritismo de maio de 2017. O valor da vida, alguns a consideram importante pelo valor da conta bancária que possui. O valor que eu dou é aquilo que eu represento, o que eu acho. O valor da vida constitui o bem que fazemos ou como fazemos o bem para nós. Amarmos o próximo, respeitarmos o próximo e respeitarmos a Deus. O amor à vida, o valor à vida, o valor de vida, o valor na vida é o valor que nós atribuímos. Tenhamos bom ânimo, porque se essas ideias todas nos passarem pela mente, sobre o que eu estou fazendo aqui, que valor eu tenho, devemos aprender a confiar, agindo, orando, amando, renunciando, abatendo o orgulho, aceitando a pobreza. Se perdermos a fortuna ou a pessoa amada pela morte, pelo abandono ou outro motivo, mesmo nas provações, porque passam breve. Hoje parece intenso sofrer, mas passa, tudo passa. No amanhã surgirão oportunidades aparentemente intransponíveis. Agora também somos suicidas quando nos deixamos invadir pela ira, não só pelos pensamentos que nos levam a sair da vida. Ira, angústia. Eu sofro demais, e aquilo vai me angustiando. Pelas viciações mentais, e eu vicio naquele pensamento. A insatisfação com tudo. A rebeldia, eu não mereço sofrer. A ociosidade. Quem não tem uma gaveta para organizar, um pátio para varrer? Sapatos a limpar e organizar? Armários? Ociosidade? Ansiedade? Respire, respire. Feche os olhos, olhe o céu, o sol, a chuva. Pense no mar, organize a mente. A avareza, tudo para mim e não para os outros. Os fumantes inveterados, os toxicômanos, os alcoólatras, os sexólatras, buscam o suicídio indireto, anulam a vida física. No entanto, há tanta beleza e amor convidando a vida, tanta coisa linda ao nosso redor. Ou comemos demais ou comemos de menos. Aparece dieta de todo tipo. Até de comer uma azeitona, um ovo por dia,
E assim as pessoas vão se atirando em métodos impossíveis quando precisamos ter equilíbrio, sobriedade em tudo. Ora e medite, ama e serve. Esse é o convite de Emmanuel. Jesus nos conhece e é nosso amigo incondicional. Que coisa mais interessante é encontrar em Jesus o nosso amigo incondicional. Aquele amigo em que nós confiamos, que sabemos que está ao nosso lado, independente da forma como agirmos, está ao nosso lado, esperando que nós possamos seguir o rumo traçado no caminho, na verdade e na vida. Ora e confie. Terminando a nossa já reflexão. Se te encontrares em situações tão difíceis, que a vida te pareça um cárcere sem portas, sob o cerco de perseguidores aparentemente imbatíveis, sofrendo a conspiração de intrigas domésticas, na trama de processos obsessivos. Quantos processos obsessivos dentro dos nossos lares? Se te encontra no laço de paixões que te conturbem a mente, debaixo de provas que te induzam à desolação e ao desânimo, sob a pressão de hábitos infelizes, em extrema penúria, sem trabalho e sem meios de sobrevivência, de alma relegada ao supremo abandono, na área de problema criado pelos entes a quem mais ames, não te desesperes. Não te desesperes. Ora em silêncio e confia em Deus, esperando pela providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. É por isso que a tempestade pode rugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam cada dia a chegada de um novo amanhecer. Essa prece é de Meimei. Se a noite traz e representa o sofrimento maior que possamos esperar, com todos os problemas, dúvidas, incertezas, desamor, carências, intrigas, injúrias, insatisfações, processos obsessivos, quando não nos damos consciência e não podemos dirimir com aquela dor, com aquele processo, aquelas vozes. Ora e confie, porque depois de cada noite, um novo amanhecer. Todo dia. Não existe na Terra um amanhecer que não suceda à noite. Então, todo o nosso problema, toda a nossa dor tem solução. Se tivermos essa consciência, que fazemos parte de um planejamento divino, assim como o dia sucede à noite,
Deus nos fez e nos criou para ser feliz. Este é o planejamento divino. A nossa vida tem valor. A nossa vida vale a pena. Vamos acordar para essa necessidade e dizer: eu mereço ser feliz. Vamos amar e servir, perdoar, crescer diante dessa realidade que viver vale a pena e que a nossa vida tem um valor inestimável. Depende de nós. Que a paz do Mestre Jesus, esse guia, este exemplo maior, que consola as nossas existências, seja o momento mais difícil, mais sofrido, coloque na mente Jesus. Em qualquer etapa da existência de Jesus, no nascimento, aos 12 anos no templo com os doutores da lei. Esses dias eu vi Jesus genuflexo, aos 12 anos de idade, com o rosto curvado ao chão, e lendo um livro sobre Jesus. Ele se coloca ali sem derrogar as leis, sendo o maior de todos. Porque quando se fala com Deus, se era, na época, a postura de colocar as mãos assim e curvar a cabeça, quase deitando aos joelhos. Jesus, aos 12 anos, nessa maturidade, não derrogando as leis do Criador e as leis vigentes do homem, ensinou os doutores da lei a amar ao próximo como a si mesmo. É esse mestre que nós temos que seguir, buscando este amor incondicional, que ama sem exigir, que ama sem fazer nenhuma exigência para que outro seja melhor. Nós precisamos ser melhores a cada momento. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça na fé, na esperança, na vontade de prosseguir. Muita paz para todos nós. Muito obrigada.